Louvado seja o nome do Senhor. A paz do Senhor a todos. Eu convido para de pé nós orarmos ao nosso Deus, iniciando nosso culto desta noite. O culto aqui juntos, né? Porque na realidade o culto deve ser contínuo. Levítico 6:3 diz que o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Então o culto ele é contínuo. Amantíssimo Deus, Pai querido, continuamos, Senhor, na Tua presença e agradecidos a Ti, Senhor, pelas bênçãos alcançadas, pela forma, Senhor, como Tu tens agido para conosco, pela forma, Senhor, como Tu tens se manifestado em nossas vidas. Ó Deus querido, como é bom Te servir, como é bom Te adorar. Aleluia, Senhor, como é bom contemplar as Tuas grandezas. Aleluia, como é bom, Senhor, ter a convicção que Tu és bom e a Tua misericórdia dura para sempre. E estamos aqui nesta noite, Senhor, com o propósito de render graças ao Teu nome, de Te adorar, de Te servir. Aleluia, por tudo que tens feito e pelo que irás fazer. Assim, olha para cada filho Teu que tem chegado aqui nesta noite. Toma, Senhor, nossas vidas em Tuas mãos e recebe o nosso culto, recebe o nosso louvor, a nossa adoração. Aleluia, e continua conosco. Nós Te oramos no bom nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos continuar adorando ao nosso Deus com os hinos da harpa cristã. Ofereça seu louvor em gratidão ao nosso Deus. Deus, porque Ele vive. Por isso estamos aqui, porque Ele continua vivo eternamente. Toda a igreja louvando ao Senhor. Na cruz morreu.
está. Louvado seja o nosso Senhor. Mais um hino da nossa harpa cristã. Abra sua Bíblia no livro do profeta Jonas, capítulo 1. Profetas menores é bom para testar o crente que manuseia a Bíblia, né? Espada para o ar, Jonas, capítulo 1. King James atualizada. Amém? Quem não achou, vai a dica. Está próximo, está entre o Gênesis e o Apocalipse. Dica boa. Ora, a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai a Nínive, aquela grande cidade, e clama contra ela, pois a sua maldade subiu diante de mim. Mas Jonas se levantou para fugir para Tarsis, longe da presença do Senhor, e desceu a Jope, onde encontrou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, longe da presença do Senhor. Mas o Senhor enviou um grande vento ao mar, e houve uma poderosa tempestade no mar, de modo que o navio estava a ponto de quebrar-se. Então os marinheiros ficaram com medo, e cada homem clamou ao seu Deus, e lançaram as cargas que estavam no navio ao mar, para o aliviarem. Mas Jonas desceu ao porão do navio e, deitado, dormiu profundamente. E o mestre do navio dirigiu-se a ele e disse-lhe: que tens, ó dorminhoco? Levanta-te, clama ao teu Deus, talvez assim Deus pensará em nós, para que não pereçamos. E disseram cada um ao seu companheiro: vinde e lancemos sorte, para que saibamos por que causa esse mal está sobre nós. Assim eles lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. Então eles lhe disseram: diga-nos, lhe pedimos, porque por causa de quem este mal está sobre nós? Qual é a tua ocupação? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? E ele lhes disse: eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Então os homens se encheram de medo e disseram-lhe: por que tu fizeste isto? Pois os homens sabiam que ele fugia da presença do Senhor, porque lhes tinha dito. Então disseram-lhe: o que devemos fazer contigo para que o mar se acalme para nós? Pois o mar estava agitado e tempestuoso. E ele lhes disse: levantai-me e lançai-me ao mar, para que ele se acalme, pois eu sei que é por minha causa que esta grande tempestade está sobre vós. Entretanto, os homens remaram forte para trazer o navio à terra, mas eles não conseguiram, pois o mar estava agitado e tempestuoso contra eles. Por isso eles clamaram ao Senhor e disseram: nós te rogamos, ó Senhor, nós te rogamos que não nos deixe perecer por causa da vida deste homem,
e que não ponha sobre nós sangue inocente, pois tu, ó Senhor, fizeste o que desejavas. Então eles tomaram Jonas e o lançaram ao mar. E cessou o mar da sua fúria. Então os homens temeram muito ao Senhor, ofereceram sacrifício ao Senhor e fizeram votos. Mas o Senhor havia preparado um grande peixe para que engolisse Jonas, e ele esteve no ventre do peixe 3 dias e 3 noites. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado, Senhor, pelo teu cuidado para conosco. Obrigado, Senhor, pela forma como tu te revelas para nós através da tua palavra. E te pedimos, Senhor, nesta noite, que a tua palavra continue encontrando abrigo em nosso coração. Que nosso coração possa ser como terra fértil, para receber a tua palavra como uma preciosa semente. Aleluia, e que possamos cada dia, Senhor, ser, como nos orientou o apóstolo Tiago, praticantes da tua palavra, Senhor, e não apenas ouvintes. Assim, meu Pai, eu te peço mais uma vez, continua conosco. Nós te oramos e já te agradecemos no nome de Jesus. Louvado seja Deus, bondade de Deus. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Aleluia, te louvamos, Senhor. Tua doce voz que me guia em meu fogo na escuridão, tua presença me conforta. Eu sei que és meu Pai e que amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, Senhor. És fiel em todo tempo, Ele é fiel. em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei
Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a Ti, te dou meu ser, entrego tudo a Ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Declare ao Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a Ti, te dou meu ser, entrego tudo a Ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo, Senhor. Em todo tempo Tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Cantarei da bondade de Deus. Louvado seja o nosso Deus. Aleluia. Se o sol se pôr e a noite chegar, Tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, Tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a Tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Se o sol se pôr, Se o sol se pôr e a noite chegar, Tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, Tu Ele é és seu abrigo. meu abrigo. Se o mar me submergir,
Senhor tem vários aleluias. Não são muitos aqui para cantar. Aleluia. Aleluia, Senhor. Aleluia. 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 Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. São dos irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Irmãos, é uma alegria termos mais um culto de missões para apresentar ao Senhor. É com muita alegria que hoje eu cumprimento a igreja do Senhor. Espero que todos tenham tido uma ótima semana e que hoje venham com gratidão fazer esse culto racional a Deus. Essa noite nós queremos apresentar os visitantes que aqui estão conosco. Alguns visitantes já são bem conhecidos, né? Que é o pastor Monteiro, sua esposa Fátima, que mais uma vez, né, saiu lá do Belém do Pará para tomar água do Rio Branco, até que um dia ele fique logo aqui, né, irmão Monteiro? A irmã Gueza, que é também que está nos visitando, né, acompanhando os sogros. Eu quero apresentar também para a igreja a Lorena. Lorena, fica de pé, porque ninguém te conhece ainda. Os outros já são bem conhecidos. A Lorena serve ao Senhor na igreja Apacentar. Né? A Lorena é irmã da Micaele, da Rebeca, da Sara, do Miguel. É mais um membro da família que Deus mandou para nós. Outro dia eu conto. Outro dia. Né? Obrigada. Deus abençoe tua vida. Aí temos também o Vitor, né? O Vitor, ele está emprestado para outro lugar, mas ele é nosso. Vai chegar o tempo. Deus te abençoe, Vitor. Eu vou ser a eterna professora dele, né? Quando ele me vê, é sempre a professora, né? Isso é bom. A gente entende que quando a gente semeia na vida de alguém, a gente deixa lá uma marca, né? Meus irmãos, hoje eu quero trazer a saudação de todos os missionários. Eu falei com todos os missionários essa semana e eles estão saudando a igreja do Senhor, estão gratos a cada um de vocês que tem contribuído para que essa obra continue. Eu conversei com o irmão Jorge e ele disse, leve a igreja, continue a orar. Nós não conseguimos ainda alugar um local, né? Continuamos fazendo os cultos nos lares, porque com a situação difícil que está no Rio Grande do Sul, está difícil locação, porque muitas pessoas perderam suas casas. Então, aumentou a demanda, né, em relação a nesse quesito. Está difícil locar, né, um lugar para ali iniciar uma igreja. Mas eu disse para ele, mas a igreja do Senhor começou nos lares, então nós estamos bem, para a glória de Deus. Conversei também com a nossa missionária Rizeuda, que está ali na África. Mandou várias fotos, muito alegre. Meu Deus, que senhorinha feliz todo o tempo, né? Muito alegre, agradeceu a igreja pelas orações. Hoje também falei com a irmã Eucarina, ela agradeceu, né, pela contribuição que nós mandamos como igreja para os exames dela, e logo, logo estaremos mandando para a cirurgia que aquela serva precisa passar. E ela disse, irmã Maiades, fico com vergonha, mas também estou feliz. Ela disse, eu digo, não tenha vergonha, porque se hoje você está colhendo, certamente um dia você também semeou, porque é assim. A gente semeia e certamente a colheita ela chega. Então eu trago a saudação de todos os nossos missionários essa noite. Essa noite nós vamos ter uma programação muito especial com o nosso missionário Anderson, né? Eu digo nosso porque você é da igreja do Senhor, né? E se é da igreja do Senhor também é nosso, porque nós fazemos parte dessa igreja, né? E hoje o nosso missionário vai trazer a palavra do Senhor. Após a palavra, nós voltaremos para recolher a oferta e ele vai apresentar um trabalho para vocês, né? Vai ser um trabalho bem dinâmico. Pode subir, irmão Anderson. Pode vir aqui conosco. E o que a igreja do Senhor vai dizer para aqueles que estão nos visitando essa noite?
Amém. Sejam todos bem-vindos. Essa é a casa do Senhor. Se permitam ouvir a voz de Deus essa noite, né? Abra seu coração para esse tema tão bonito que é missões, né? Eu achei tão bonito quando o irmão Anderson mandou o tema, Jonas, um missionário desertor. Eu olhei e disse, meu Deus, quantos desertores tem, né? Mas o bonito de Jonas é que um dia ele foi desertor, né? Mas ele acertou o caminho de volta, porque Deus o pegou, né? E vai ser assim também na nossa vida, né? Quando a gente quer ir para um lado, quer ir para o outro, quer sair do caminho, quer sair do propósito, Deus vem e chama. E que seja assim na vida de cada um de nós. Que a gente possa até vacilar, porque nós somos seres humanos, né? Um dia pendemos para um lado, um dia pendemos para o outro. Mas que saibamos ouvir a voz do Senhor, quando Ele diz, é com você que eu conto. Amém? Deixa Deus lhe usar, meu irmão. Obrigado mais uma vez, Pedro. Deus abençoe. Olá, querida e amada igreja. Boa noite. Saúde, irmãos. Com a graça e a paz do Senhor. É um privilégio estar aqui, embora o nervosismo tome conta quando tenho a responsabilidade e o encargo de trazer a mensagem bíblica, e isso atemoriza o meu coração, mas eu espero que isso não seja por vergonha ou por medo de pessoas humanas, mas sim por estar lidando com palavras sagradas, com a lei do nosso Senhor para os nossos corações. Gostaria de pedir licença para os irmãos para orar mais uma vez, para que o Senhor fale aos nossos corações, Ele prepare através do Espírito Santo, para que possamos receber a mensagem do Senhor nesta noite. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado pelo privilégio de estar aqui com os meus amados irmãos. Senhor, que o Teu Espírito Santo, que habita em cada um de nós, venha estar aplicando a Tua palavra em nossas mentes, em nossos corações, ó Deus. Que possamos estar sensíveis, atentos à Tua voz. Ó Deus, que as palavras dos meus lábios, ó Deus, e o meditar do meu coração sejam agradáveis ao Senhor, Deus nosso e Redentor nosso. E é no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Como o irmão Vanderlei já leu todo o capítulo 1 de Jonas, então isso vai nos poupar tempo e vai fazer avançar ainda mais na exposição da mensagem de hoje. Existem vários tipos de mensagens, né? Ou formas de apresentá-la. Tem a forma expositiva, onde o irmão vem ler o texto e explica o que tem um texto. Tem a pregação temática, onde pega um tema, casamento. Então vai pensando vários versículos na Bíblia sobre casamento e faz uma mensagem bíblica sobre aquilo. Porém, essa minha mensagem ela é mesclada, ela é um pouco temática, mas também é um pouco expositiva. E quando eu faço uma mensagem, eu geralmente trago um propósito para ela, né? Um alvo a ser atingido. E eu geralmente não leio, né? Porque é através da mensagem que eu quero atingir esse propósito, mas hoje eu gostaria de fazer diferente, ler qual o propósito que eu gostaria que o Espírito Santo falasse ao coração da igreja. Eu gostaria de levar a igreja a compreender que nós fomos criados para a glória de Deus e que todos os acontecimentos fazem parte de um plano perfeitamente sábio e divino do nosso Senhor, para a sua própria glória. E para isso, Ele quer usar como mensageiros, pregadores da sua palavra, eu e você. No final dessa mensagem, eu espero que a igreja esteja apta a responder qual é a sua missão no mundo. E que a nossa missão deva ser proclamar o Evangelho a toda criatura. Não nos acovardar mediante ao mandamento de Cristo Jesus, a qual nós vamos ver no decorrer dessa noite. Este é o desafio para a igreja. Este é o propósito que eu estou explanando para os irmãos, que eu espero que a palavra de Deus assim a faça. Assim façamos chegar nesse objetivo. Pode passar, por favor?
Gostaria de apresentar a minha esposa. Me chamo Anderson, sou casado com essa linda gaúcha aí, a irmã Débora. E logo mais eu vou falar um pouco do ministério que o Senhor tem nos chamado, tá? Que é trabalhar entre os povos indígenas. Hoje pela manhã ela esteve aqui conosco, mas hoje pela noite ela não pôde estar aqui por causa de deveres de casa. Nós estamos com um bebê recém-nascido e foi melhor para ela ficar lá em casa. Então, nós trabalhamos com o povo Yanomami. Nós somos formados pelo Instituto Missionário Palavra da Vida, lá em Benevides, perto do Pará. Creio que o pastor deve conhecer o Palavra da Vida muito bem lá, né? Temos aqui a presença do pastor, que é de lá do Pará. E se beber a água do Rio Branco, dizem que fica, né? Mas é difícil, porque quem bebe o açaí do Pará também é muito difícil. Eu tenho uma saudade, não sei quantos irmãos já provaram um açaí do Pará, é incrível assim, né? Então, uma das maiores dores ao deixar o Pará foi ter que deixar o açaí do Pará, né? Então, nós somos formados em teologia por esse seminário missiológico. Nós temos outras formações também. A minha esposa, ela é professora de educação física. Eu sou formado em mecânico de manutenção aeronáutica e também depois fiz pedagogia e depois fiz o curso de teologia. Mas depois da mensagem eu vou falar um pouco mais sobre o ministério que o Senhor tem confiado a nós. Vamos para aquilo que é mais importante. Então, o irmão vai poder passar, eu coloquei aí, pode ir passando até lá para frente, pode ir passando. Isso, muito bom. Obrigado, irmã. Porque eu coloquei todos os versículos, mas já foram lidos aqui com os irmãos os versículos do capítulo 1. Resumindo a história, Deus fala com Jonas: olha, Jonas, vá até a grande cidade de Nínive, prega contra ela, porque a sua malignidade subiu até a minha presença. Porém, Jonas decidiu fugir da presença do Senhor, desceu para Tarsis, desceu para Jope, pagou para ir para Tarsis, e aí embarcou. O Senhor mandou a tempestade, o barco estava para arrebentar-se, os marinheiros ficaram desesperados, jogaram sortes para ver de quem era a culpa. A sorte caiu sobre Jonas. Jonas estava onde? Deitado no porão do navio. Eles falaram: acorda aí, clama você para o seu Deus. Jonas então confessa: não, isso aqui está acontecendo porque eu fui desobediente, podem me jogar ao mar. Os marinheiros desesperados relutam, tentam remar, não querem dar fim à vida daquele homem, até que Jonas insistem: pode me jogar. Então os marinheiros pegam Jonas, falam: Senhor, nos perdoa por estar dando fim à vida desse homem. Joga Jonas ao mar, então o peixe vem e engole Jonas, e assim acaba o capítulo 1 do livro de Jonas. Dando um contexto sobre o que estava acontecendo aqui no livro de Jonas. Jonas não surgiu do nada. Jonas já era um profeta relativamente conhecido entre o povo de Israel. O reinado ali era um reinado de prosperidade e até de avanço militar no reino de Israel. Israel estava sob o comando do rei Jeroboão II, e Israel estava folgado relativamente contra os seus inimigos. Hoje nós estamos vendo tudo o que está acontecendo com Israel. E sempre parece que foi assim. Sempre tem ou os assírios ameaçando do norte, ou os babilônicos do leste. Sempre os vizinhos de Israel sempre estão ameaçando o povo de Israel. Mas nessa época aqui de Jonas, o povo de Israel estava vivendo uma certa tranquilidade. E é nessa certa tranquilidade que o Senhor chama Jonas. Fala: ei, vocês estão de boa aí? Mas tem um povo ali que não é do povo de Israel, que são os ninivitas, que os irmãos sabem que são maus, que são perversos, que são cruéis. Eu quero que você vá lá. Não quero que você fique aí onde está bem, economicamente. Israel estava até em expansão territorial. Israel estava conquistando de volta as suas terras. Enfim, estava uma paz. E Deus então chama Jonas. Vou dar o meu esboço para os irmãos agora. O que eu anotei aqui eu vou passar para os irmãos. Eu vou escolher com os irmãos esta noite
Vou escolher com os irmãos? Não, eu já escolhi, tá? Os irmãos só vão ver, né? Eu já tá pré-escolhido. Eu peguei 3 personagens do capítulo 1 de Jonas, e nós vamos analisar cada um desses 3 personagens esta noite. E para cada personagem nós vamos ver uma característica, tá? Nós vamos ver um adjetivo deste personagem, e então extrair desse personagem essa característica e aplicar para as nossas vidas. Vamos trazer algumas aplicações práticas, para que a gente não fique só lá no texto do século 8 a.C., mas que nós possamos sair da porta dessa igreja hoje e aplicar aquilo que o Senhor tem a falar aos nossos corações. Antes, eu preciso dar uma refrescada na mente dos irmãos, porque isso é importante. Aí fora, tem muita gente contestando o livro de Jonas, falando que o livro de Jonas não é verdadeiro, não é bem assim. Quem foi que te enganou com essa balela de que um peixe engole um homem? Isso é mentira. As pessoas aí fora estão dizendo isso. É o que estamos chamando de teologia da relatividade. Não é bem assim, não existiu Jonas. Jonas é só uma figura, uma licença poética para nos ensinar conceitos corretos da maneira certa de viver. Mas Jonas não existiu, esse peixe aí é alegórico, estão dizendo por aí. Irmãos, isso é mentira. Jonas existiu. O que acontece aqui no livro de Jonas, que nós não conseguimos explicar através da ciência, como é que nós chamamos? Milagre, leis físicas desconhecidas. Isso é real, não é mentira, não é balela. A gente não pode abrir mão disso. Isso aconteceu. Se a gente abrir mão de que as coisas que aconteceu no livro de Jonas aqui é alegórico, mais para frente a gente vai estar abrindo mão. Não, Adão e Eva não existiu, não. É só um conceito para entendermos um pouco como é que surgiu as coisas. Não, a história de Jonas é real. Ela existiu. Não tem nada de alegoria aqui. Tudo é fato, porque a palavra de Deus, ela é real. Então, esse adendo dado, vamos para o nosso primeiro personagem nesta noite. E já está ali, pode voltar um pouco? O nosso primeiro personagem serão os marinheiros. E eu já coloquei a característica desses marinheiros. Como é que esses marinheiros estão? Desesperados. Eles estão apavorados. Eu acho que eu só perdi uma folha. Algum irmão viu alguma folha voando aqui? Ou não? Se sim, eu já dei o esboço para os irmãos, então não tem problema. Acho que não, né? Mas vamos continuar. Então, o primeiro personagem nós vamos ver os marinheiros desesperados. Irmãos, quando a tempestade vem, nós vamos descobrir quem esses marinheiros realmente são. Onde é que eu quero chegar ao olhar para esses personagens? Ao olhar para os irmãos aqui, para o pastor, para o irmão Vanderlei, para todos estão, ao meu ver, santos. Olhares fitos, prestando atenção, balançando com a cabeça, concordando. São santos. Não tem ninguém aqui que eu possa falar, nossa, que pecador é este? Estão todos perfeitos. Querem saber o que realmente tem no coração do seu irmão? Ou melhor, quer saber o que realmente tem no seu coração? Espere quando a tempestade bater no seu barco. Aí você vai mostrar o que você realmente é. Espera no trânsito alguém vir com o carro atrás e pá! E bate no seu carro. Você vai sair lá, ô irmão, o que aconteceu? É assim? Ou você sai, o que é isso? Sua barbeira, ou barbeiro também, né? Tem muito barbeiro, né? O que é isso? As situações constrangedoras, as tempestades, as tribulações, muitas vezes demonstram que nós temos dentro de nós. E eu coloquei esses marinheiros desesperados. Leia o versículo 5 e vocês vão ver o que a palavra de Deus diz sobre eles. A palavra de Deus diz que eles estavam amedrontados e que cada um clamava ao seu Deus. A Bíblia mostra que o coração desses marinheiros eram completamente idólatras, clamando a deuses que não ouvem, a deuses que não têm boca, mas não falam, têm ouvidos, mas não escutam. Digo, têm ouvidos e bocas de barro, nós sabemos, né? Os irmãos entendem o que eu quero dizer. Eles são idólatras. Irmãos,
as situações adversas das nossas vidas mostram quem a gente realmente é por dentro. Primeiro, as nossas esposas não tem como esconder delas, né? Quem a gente é realmente, né? Mas na sociedade, lá fora, quando a tempestade bater sobre nós, aí que nós vamos mostrar o que nós realmente temos dentro de nós. Se nós confiamos firmes no Senhor, ou se nós nos recorremos somente ao nosso dinheiro, às nossas esposas, à nossa inteligência, ou nós buscamos ao Senhor. As situações adversas mostram quem nós realmente somos. Para darmos um bom testemunho, irmãos, nós precisamos estar cheios do Espírito Santo. Porque a gente não sabe o dia que a tempestade vai vir. Se aqueles marinheiros soubessem que a tempestade viria naquele dia, eles jamais teriam desamarrado o barco do cais e partido nessa jornada. A gente não sabe. E por não saber quando a tempestade vem, nós precisamos sempre estar cheios do Espírito Santo. E não dá para saber. Não dá para saber se o irmão está cheio, se o outro irmão está cheio do Espírito Santo, a não ser quando a adversidade vem sobre as nossas vidas. Porque aí nós mostramos o que nós realmente temos dentro de nós. Já ouviram aquela ilustração do saquinho de chá? Você compra aquele saquinho de chá no mercado e ali vem descrito o sabor dele, framboesa, menta, camomila, né? Como é que você faz para extrair daquele saquinho de chá o aroma, o sabor? Você imerge ele numa água quente. Assim que somos nós crentes, nós só vamos exalar o que temos dentro de nós quando formos colocados na água quente, quando a tempestade vier. E quando estamos cheios do Espírito Santo, vai sair o quê? Um bom cheiro. Mas se não tivermos o Espírito Santo, vamos feder. Vai feder. Vai sair palavras da sua boca que você acha que você não iria falar. Então, entendendo onde eu estou querendo chegar? Só sabemos se estamos cheios do Espírito Santo quando a tempestade vem sobre a nossa vida. Tem uma outra ilustração que eu gosto de usar sobre como saber se estamos cheios do Espírito Santo. Os irmãos aqui têm carro, e vocês sabem que no carro, explicar para as mulheres, tem um pneu reserva que nós chamamos de step, tá? Estou brincando com vocês, sei que vocês sabem, né? Então nós temos um pneu reserva que nós chamamos de step. Porém, a maioria de nós, quando vamos calibrar os pneus, nós calibramos o step? Difícil, né? A gente calibra só os 4, né? O step fica lá. Aí nós estamos andando ali nas ruas e o pneu fura, e aí que a gente lembra, o step. Então a gente pega o macaco, ergue o carro, tira o pneu furado, coloca o step. E aí vem aquela dúvida, o step está cheio ou está vazio? Como é que faz para saber? Abaixa o macaco. Quando o peso do carro vir sobre aquele step, na hora você vai ver se ele está cheio ou se ele está murcho. Assim é nossas vidas espirituais, meus irmãos. Assim é nossa vida com o Espírito Santo. Quando a pressão vem sobre nós, nós realmente vamos ver se estamos cheios do Espírito ou se estamos vazios do Espírito Santo. Por isso, por não saber quando a adversidade vem e por ser um mandamento divino, sejamos sempre cheios do Espírito Santo de Deus. Pode passar? Eu gosto muito desses salmos que nós devemos ter em mente. Deus é o nosso refúgio, é nossa força, sempre pronto a nos proteger em tempos de aflição. Memorizemos esse versículo, encuquemos em nossa mente. Deus é nosso refúgio, nosso socorro, sempre pronto a nos atender em tempos de aflição. Quando a tempestade vier, meus irmãos, confie no Senhor. Quando a tempestade vier, quando as tribulações vierem, confie no Senhor. Ele irá te sustentar. Creia nisso. Davi, em um salmo muito conhecido, Salmos 121, versículo 9, ele diz: olho para os montes e me pergunto, de onde me virá o socorro? E logo ele responde, o socorro virá do Senhor que fez os céus e a terra.
uma expressão. Quando ele diz, o Senhor que fez os céus e a terra, é o Senhor que é dono de tudo, todo-poderoso. Nada pode limitar o seu poder. É nele que eu confio, é nele que eu deposito a minha esperança. Irmãos, ao olhar para esses marinheiros desesperados, eu quero que nós aprendamos. Confie no Senhor. Quando a tempestade vier, confie no Senhor. Seja cheio do Espírito Santo, para que quando as tribulações chegarem, você exale o bom perfume de Cristo. Tem uma pergunta para os irmãos. Alguém já pediu uma oração para você? Alguém que não é da mesma religião que você. Falou assim, irmã, sei que você é lá da Assembleia de Deus das Nações. Ora por mim, por meu filho. Alguém que é de outra religião, ora por mim. Aconteceu isso aqui no livro de Jonas. Os marinheiros desesperados, idólatras, eles foram lá para Jonas. Olha, por que você está dormindo aí, cara? Ora também para o seu Deus, quem sabe Ele tenha misericórdia de nós e nos salve. E olha que interessante, nós não vamos ver Jonas orando no capítulo 1. Um coração de um missionário desertor. Nós já vamos entrar nesse próximo personagem. Nós só vamos ver Jonas orando no capítulo 2, que ele está depois lá na barriga do peixe, mas no capítulo 1 ele não ora. Pedem para ele orar, mas ele não ora. Ele reconhece que a tempestade é por causa dele, mas ele não ora. Ele está duro mesmo. Nós vamos ver que o pecado tem consequências e ele endurece o nosso coração. Depois que jogaram Jonas ao mar, ainda olhando para esse personagem, para os marinheiros como nosso primeiro personagem, depois que eles jogam Jonas ao mar, o que acontece? Calmaria. A tempestade passa. O que nós lembramos disso? Após a tempestade sempre vem a bonança ou a calmaria. E aqueles marinheiros que antes eram idólatras, eles reconhecem Deus e começam a louvar o nome do Senhor. Penúltimo versículo de Jonas vai dizer sobre isso. Eles reconhecem o Deus verdadeiro que fez os céus e a terra e começam a louvar a Deus. Logo após os marinheiros provarem a terrível ira de Deus, eles também provaram a maravilhosa graça do Todo-Poderoso. Pode passar, irmã. Partimos do primeiro personagem, que foram os marinheiros desesperados. Nosso segundo personagem é um missionário desertor. Aqui eu me apropriei da palavra missionário, mas Jonas era um profeta. Qual é o papel do profeta? Ser porta-voz de Deus, aquele que leva a mensagem de Deus. Tem algumas diferenças, talvez, do Antigo Testamento para a palavra profeta para nós hoje, mas, de grosso modo, é a mesma função, é a mesma atribuição de levar a palavra, de pregar as leis, os mandamentos do Senhor. E eu peguei a palavra desertor, os irmãos bem sabem o que é um desertor, geralmente é uma palavra que é usada no âmbito militar, né? Daquele que deixa o seu posto e geralmente se alia ao inimigo, né? Mas a palavra desertor pode ser usada para qualquer ramo onde uma pessoa pertencia a uma determinada classe ou pensamento ou estilo de vida, então ele abandona, ele deserta, ou uma palavra similar, ele desiste daquilo, tá? Então nós vamos pensar no nosso segundo personagem como um missionário desertor. E por que um missionário desertor? Porque logo no versículo 3 do capítulo 1, olha como diz a palavra do Senhor. Mas Jonas decidiu fugir da presença do Senhor, dirigindo para Tarsis. Irmãos, Jonas já conhecia Deus, mas infelizmente não o suficiente para reconhecer o Deus que ama todas as nações, um Deus que é universal e não somente um Deus do povo israelita. Jonas então decide fugir da presença do Senhor. A palavra do Senhor no versículo 3 diz que, bem claro, Jonas fugiu da presença do Senhor. O pastor sabe bem o que eu vou falar aqui agora. Ele conhece as suas ovelhas. Quando um irmão está deixando de vir à igreja,
ele está fugindo de alguma coisa. E ele sabe, opa, será que está fugindo de mim, pastor? Ele está fugindo do Senhor. Jonas estava fugindo do Senhor. Essa ideia de fugir do Senhor não é, vou deixar de ir na igreja um domingo, não. É abandonar mesmo. Se eu era crente, não sou mais. Se eu andava com o Senhor, não ando mais. É a ideia de abandono mesmo. De essa vida que eu tinha de profeta, apaga isso da minha vida, vou viver a minha vida lá em Tarsis. Ele fugiu da presença do Senhor. Essa expressão, fugir da presença do Senhor, aparece outras vezes na palavra de Deus com essa ideia de abandono, de deixar. Não quero saber mais do Senhor, vou viver a minha vida. Uma parábola similar aqui ao que nós estamos falando é a parábola do filho pródigo. Lembra? Certo homem tinha 2 filhos. O filho mais novo disse para o pai: pai, me dá a minha parte da herança. O pai dividiu ali a herança. O versículo bíblico diz, está lá em Lucas 15, se eu não me engano. O filho mais novo pediu a parte da herança, o pai dividiu. O versículo seguinte diz: não passando muito tempo, o filho mais novo partiu para a terra distante. O que isso quer dizer? Vou para longe do meu pai. E essa ideia de ir para longe do pai não é uma coisa boa. A ideia é de, eu vou viver a minha vida. E vou vivê-la de forma desenfreada, de forma que ninguém possa impedir a fazer os desejos do meu coração, que geralmente levam à perdição. Nenhum filho vai beber no bar na frente de casa. Vai ou não? Geralmente ele vai escondido, onde o pai não vai conseguir ver ele. Essa é a ideia do filho pródigo e também de Jonas. Fugir da presença do Senhor, abandono mesmo. Essa fuga, esse desejo de ir para longe do Pai, para longe da presença do Senhor, é fruto de um coração pecaminoso. Tudo isso que acontece na vida de Jonas, que aconteceu na vida do filho pródigo, que aconteceu na vida de Adão lá no Jardim do Éden, agora eu vou dar um outro exemplo de Adão, foi por causa do pecado. O pecado, meus irmãos, traz consequências para as nossas vidas. Pode passar, irmã? O pecado não só nos leva para longe do Senhor, mas nos levará cada vez mais longe do que queremos ir. O pecado, ele sempre tem consequências. Guardem isso. O pecado sempre vai nos levar mais longe do que queremos ir. Vai reter mais tempo do que a gente tem para dar. E vai custar mais caro do que a gente quer pagar. Ele sempre vai levar a gente mais longe do que a gente quer. Não, só vou até aqui. O pecado vai te empurrando cada vez mais para longe, principalmente com vício. Não, só uma bitoquinha, só um golinho. E o pecado vai te afastando, te levando mais longe do que você quer ir. E ele vai reter mais tempo do que você tem para dar. Não é fácil se desvencilhar das garras do pecado. E ele vai custar mais caro do que nós queremos pagar. E nós sabemos que o salário do pecado, ou seja, aquilo que o pecado cobra, é a morte. Romanos capítulo 3, versículo 23. O salário do pecado é a morte. O pecado, meus irmãos, ele tem consequência. Pode passar, irmã? Um outro autor, Stuart Olyott, tem um livreto escrito O Profeta que Fracassou, escreveu sobre Jonas. Ele faz uma analogia muito interessante. Ao fugir do Senhor, ao fugir da responsabilidade dada por Deus, ele nunca tem um up na vida dele, ele nunca vai para cima. É sempre ladeira abaixo. Jonas, primeiro, faz o quê? Desce para Jope. Depois, desce para o navio. Depois desce para o porão do navio. Depois desce para a barriga do peixe. E depois desce para as profundezas do oceano. O pecado, meus irmãos, nunca nos leva para cima. Se você acha que pecando no seu emprego, por estar ganhando alguns trocados a mais, se você acha que o seu pecado, ao contar aquela mentira, está te dando alguma vantagem, se engana. O pecado nunca leva a gente para cima. Sempre leva a gente para baixo. É sempre ladeira abaixo. Tenha isso em mente. Não esqueça, o pecado
tem consequências. O pecado nunca nos leva a lugar nenhum, a não ser para longe da presença do Pai. Nós estamos falando de pessoas que fugiram. Falamos de Jonas, né? Falamos do filho pródigo que fugiu para longe do pai. Um dos primeiros personagens da Bíblia também fugiu. Lembra de Abraão? Perdão, de Adão. Lembra de Adão? Depois que desobedeceu ali, o que aconteceu? Se escondeu. O Senhor, na viração do dia, vinha ter com eles. Quando Adão escuta os passos do Senhor, se esconde, foge da presença do Senhor. Agora eu pergunto para os irmãos. O Senhor, Ele é onisciente, sabe de todas as coisas. O Senhor, Ele é onipotente, tem todo o poder. E faltou um, que Ele é onipresente, muito bem. O que significa onipresente? Está em todos os lugares. Adão sabia disso? Sabia ou não? Sabia, ele tinha relacionamento com Deus. Jonas sabia disso? Que Deus é onipresente? Sabia. Agora me expliquem, irmãos, como é que alguém conhecendo a Deus, sabendo que Ele está em todos os lugares, sabe de todas as coisas, tenta fugir de Deus? Como? Como? Eu sei que Deus está em todo lugar, meus irmãos, mas eu vou me esconder, só espere aí. Eu sei que Ele está em todos os lugares, mas aqui Ele não está. A gente acha que a gente pode enganar Deus. Sabe por que Adão fugiu? Se escondeu do Senhor. Sabe por que Jonas fugiu? Porque o pecado, ele tem uma consequência. A consequência da cegueira. O pecado, meus irmãos, ele nos cega. Ele nos faz fazer coisas que nós jamais imaginaríamos que iríamos fazer. Comigo é assim. Eu acho que com os irmãos também seja assim. O pecado tem consequência. E o pecado, ele nos cega. E o pecado cega Jonas também. Cega a ponto de, numa tempestade, ele está dormindo tranquilamente. O pau está quebrando lá fora, o navio está quase se quebrando, os marinheiros estão jogando dinheiro fora. A Bíblia diz que eles estavam pegando as suas mercadorias e jogando no mar, a fim de aliviar o peso do navio, para que ele pudesse flutuar. E Jonas está dormindo. Porque o pecado cega. O pecado cega Jonas, o pecado cega a mim, o pecado cega a você. Jonas quer fechar os olhos para tudo que Deus vem fazendo. Os ventos fortes, as tempestades. E nós vamos ver uma dicotomia, ou seja, duas atitudes diferentes. Enquanto os marinheiros buscam a vida, estamos falando de marinheiros ímpios, idólatras, estão querendo lutar pela vida, desesperados, orando ali para os seus deuses, jogando carga fora. Nós vemos um homem de Deus dormindo. Enquanto nós vemos os marinheiros buscando vida, nós vemos um homem de Deus dizendo: pode me jogar no mar, eu prefiro a morte. Se jogar no mar, hoje já é assim, naquela época era mais. O povo judeu tinha muito medo do mar. Mar significava morte mesmo. Uma dicotomia. E isso tem acontecido muitas vezes nas nossas igrejas. E aqui é a aplicação que eu quero trazer para nós ao olhar para esse missionário desertor. Você já recebeu alguma função? Você já foi incumbido de algo aqui nessa igreja, a qual você fugiu, ou você deixou de fazer, ou fez pela metade. Não, vou varrer só metade da igreja, a outra metade eu deixo para o outro irmão. Dei um exemplo de supérfluo, de varrer a igreja. Mais para frente eu quero falar de coisas muito mais profundas, de servir ao Senhor, de ir a lugares distantes, servir com a sua vida. O Senhor pode estar te chamando. Não durma, meus irmãos, nesse banco da igreja. Não finja que nada está acontecendo. Se você está dormindo, se você está tudo bem, cuidado, porque o pecado já pode ter te cegado. E você está dormindo tranquilamente, mas lá fora o pau está caindo, a chuva está caindo, o mundo já nos maligno, e nós estamos aqui, dormindo, sentado em nossos bancos.
Me alegra muito ver que essa igreja tem um culto de missões. E tem missionário Jorge, acertei? Lá no Rio Grande do Sul. Uma missionária na África que o pastor me falou, que eu não me recordo o nome. E mais uma missionária na Venezuela. Isso é maravilhoso. A igreja tem mesmo que orar por esses irmãos, sustentar. O que vocês estão precisando? Não estou julgando em causa própria, tá? Eu sou missionário também, mas estou pedindo para eles, tá? Apoiem. Mas hoje de manhã o pastor falou, se alguém aqui dessa igreja se dispor aí, a igreja apoiará. Pastor, falou ou não falou? Apoiará. Ir para povos transculturais, a igreja apoiará. Passando por todos os processos, é claro, que a igreja impor. Mas, seja como Elias, seja como Samuel, que ao ouvir do Senhor diz, eis-me aqui. Isaías também, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Ao olhar para esse marinheiro, para esse missionário desertor, possamos entender que o pecado tem consequência e que nós podemos estar cegos pelos nossos pecados. Como eu disse anteriormente, até então nós não vemos Jonas orar e falar o nome de Deus em nenhum momento. Até os ímpios clamam para Jonas orar para o seu Deus, mas o que aparentemente ele não faz. Pode passar para o próximo e último personagem. Nosso último personagem é o nosso Messias, dominador, detentor de todo o poder. Nós estamos falando do personagem principal do livro de Jonas. O personagem principal não é Jonas, o personagem principal não é o peixe, o personagem principal é o nosso Senhor Jesus, o Deus criador de todas as coisas, aquele que diz, vem tempestade, a tempestade vem, aquele que diz, sai tempestade, a tempestade sai, aquele que diz, vem peixe, engole, peixe, regurgita, o peixe regurgita. Tudo que o Senhor quer fazer, Ele é poderoso para fazê-lo. Nós precisamos entender que nosso Messias é dominador, Ele é um Deus que detém todo o poder, e quando nós sabemos isso, jamais ficaremos desesperados, como aqueles marinheiros estavam no nosso primeiro personagem. Nós não vamos ficar desamparados, como ovelhas desgarradas que não têm pastor, mas nós sabemos que nós temos um Deus, um Messias, que tem todo o poder. Irmãos, eu coloquei a palavra Messias, porque eu estou falando de Jesus. Vocês ouviram a palavra Jesus aqui em Jonas, na leitura do capítulo 1? Eu não li. Mas Jesus estava ali, sim ou não? Desde a fundação do mundo, Jesus estava lá. E Jesus faz os mesmos milagres mais para frente no Novo Testamento, que está acontecendo aqui, lembra? Quando Jesus, os discípulos, a tempestade está batendo lá, os discípulos estão como? Tremendo de medo, assim. Chamam Jesus. Jesus fala, mas vocês não têm fé, né? E Jesus faz o quê? Fala com a tempestade, aquieta-te. E a tempestade? Acalma. Por que que Jesus fez isso? Porque Jesus é Deus, somente Jesus tem o poder para curar, para salvar, porque Ele é o Senhor. Por isso que eu coloquei Ele como personagem principal do livro de Jonas, porque de Gênesis a Apocalipse, a linha mestre que guia toda a Escritura é o nome do Senhor Jesus, apontando sempre para Ele, porque Ele que merece toda a honra e toda a glória. Tudo que foi falado no Antigo Testamento era a sombra daquele que havia de vir, que é Jesus Cristo, aquele que é capaz de salvar. Nós podemos olhar para esse Messias, nós podemos ver um Deus que manda, um Deus que determina, um Deus que ordena. Nós vamos ver um Deus que manda e determina, mas nós vamos ver também um Deus misericordioso. Quando nós lemos a Escritura, o livro de Jonas, nós geralmente observamos o peixe como uma punição do Senhor, não é verdade? Estou punindo.
Mas nós sabemos que, na verdade, o peixe ali era a salvação de Jonas. Deus, então, manda aquele peixe. Deus é misericordioso, Ele não deixa o seu filho se afundar sem socorro. Deus, Ele manda um socorro. Deus não permite que Jonas fique nessa estabilidade que estava lá em Israel, tudo tranquilo. Deus não permite que Jonas viva nessa cegueira. Deus vai dar um jeito. Aquele que é filho do Senhor, Deus vai dar um jeito. Nós vamos ver um Deus misericordioso que salva Jonas, assim como me salvou, assim como te salvou. Outra característica que nós vemos nesse Messias dominador e detentor de todo o poder é um Deus missionário. Um Deus que diz, vá e pregue. No versículo 1, Deus diz, vá e pregue. Deus não só age com misericórdia com Jonas, mas também age com misericórdia com os marinheiros que temeram ao Senhor depois, logo após a tempestade. O Criador, nesse capítulo 1 desse livro tão missionário, estou pregando no capítulo 1, tá? É importante os irmãos lerem o capítulo 2, capítulo 3 e o capítulo 4 e verem esses personagens, esse Deus maravilhoso, nesse livro tão missionário. Tem pessoas que dizem que missões só existem no Antigo Testamento, né? Que não se fala sobre missões no Antigo Testamento. Não tem livro mais missionário que o livro de Jonas, onde Deus abre o capítulo dizendo, vá, pregue a palavra. Nós vamos ver um Deus que se mostra, que quer ser reconhecido, que quer ser adorado também entre os gentios. Um Deus que ordena e acontece. Um Deus mais forte e poderoso do que qualquer Deus criado pela imaginação humana. Esse é o Deus que vemos no capítulo 1 de Jonas. Um Deus que diz, e tudo quanto diz, se faz. Nesse capítulo, meus irmãos, é notável um Deus temível, que requer de nós temor. Que devemos temer, não como Jonas, um medo que nos faz fugir, mas um temor que nos leva a uma obediência sincera. Como Deus falou para Josué, seja forte e corajoso. Por quê? Porque eu estou com você. Deus nos manda, mas não nos manda sozinho, Ele vai conosco. Deus nos manda, mas Ele não nos manda sem nenhuma mensagem, Ele nos dá a mensagem é a boas novas. Deus cuida de nós, de cada detalhe. Creia nisso e tema ao Senhor, de maneira que esse temor lhe conduza a uma obediência sincera. Vemos um Deus que é Messias, um Deus que salva Jonas, um Deus que acalma a tempestade. O Messias, que é Deus encarnado, tem os mesmos poderes do Pai. E agora eu parto para a conclusão. A salvação, meus irmãos, vem do Senhor. No capítulo 2, no versículo 9, é o versículo-chave desse livro de Jonas, onde Jonas vai declarar o seguinte: o que prometi, eu vou cumprir. E ele vai dizer, porque a salvação pertence ao Senhor. Somente Ele é capaz de nos salvar. Somente Ele pode nos salvar. E assim ele descreve no versículo 9 do capítulo 2. O seu poder, desse Messias, domina sobre tudo e sobre todos, e nenhum dos seus planos podem ser frustrados, como diz lá em Jó, capítulo 42, versículos 2. Ao relatar a sua própria história, Jonas quer mostrar ao povo de Deus, e a nós hoje também, que Deus não é um Deus nacionalista, ou seja, um Deus que só salvará o povo de Israel, mas é um Deus universalista, que vai salvar também outras nações. Não que vai salvar todo mundo, isso não é verdade. Tem a teologia universalista que diz que Deus vai salvar todo mundo, isso não é verdade. Tem gente que acredita nisso, isso não é verdade. Mas Ele é um Deus que quer que seu nome seja conhecido em todas as nações. Pode passar, irmã? Só fazendo
retrospecto, um resumo do que vimos hoje. Esses foram os nossos 3 personagens. Eu coloquei MD para ficar mais fácil da gente lembrar, né? Primeiro personagem, nós vamos ver os marinheiros desesperados. Vamos ver que a tempestade mostra o que realmente tem no nosso coração. O que isso traz aplicabilidade para nós hoje? Sejamos cheios do Espírito Santo, porque a gente não sabe quando a adversidade vai chegar. Tá bom? O que aprendemos? Aprendemos também que as adversidades mostram o que a gente tem no nosso coração. Segundo personagem, nós vimos um missionário desertor. Ouvimos falar um pouco sobre Jonas e nós ouvimos que o pecado tem consequência. Que nós não devemos ficar sentados nos nossos bancos das nossas igrejas dormindo, mas que devemos agir, devemos levantar, ir e pregar a palavra. Aprendemos também a olhar para esse missionário desertor, que o pecado tem consequência, ele nos cega, ele leva a gente mais longe do que a gente quer ir, retém, nos prende mais do que a gente quer, e ele vai custar mais caro do que a gente quer pagar. E o nosso último e personagem principal é o Messias detentor de todo o poder. Um Deus que ordena e tudo acontece. O nosso Deus Salvador. É nele que cremos. E se assim for verdade, se cremos nele, jamais seremos desamparados. Jamais teremos motivos para estar desesperados como os marinheiros, o nosso primeiro personagem. Pode passar? E agora o desafio, meus irmãos. E qual é a tua ação? É um jogo de palavra verdadeiro. Tua, de pronome possessivo mesmo, tua, né? Qual é a tua ação? O que você vai fazer, né? Qual é a tua ação ao ouvir essas verdades? Vai continuar arriscando? Não precisa ser cheio do Espírito Santo, não. A tempestade não vai vir até mim, não. Ou você vai buscar ser cheio do Espírito Santo, porque quando a tempestade vier, você vai então poder exalar o bom perfume de Cristo. Qual é a tua ação? Você vai continuar sentado, ou você vai levantar e dizer: eis-me aqui, Senhor, usa-me a mim, para o que for, o que tem para fazer, eu quero. O presbítero Paulo, semana passada, falou muito bem que tem irmãos comprometidos e tem irmãos... Quem lembra? Vamos ver. Eu não estava presente, mas eu assisti na internet durante a semana. Tem irmão comprometido e tem irmão envolvido. Tem irmão que é envolvido, né? Que só vem, né? Vem, mas não tem comprometimento. Porque se ele faltar, tudo bem. Mas nós precisamos de irmãos comprometidos para orar, para ir, para contribuir. Qual é a tua ação? O que você tem feito? E assim eu gostaria de deixar esse desafio para a igreja, que se perguntassem: qual é a tua ação? Meus irmãos, nós vamos recolher dízimos e oferta nesse momento. A oferta agora é missionária. Nossas jovens irão louvar o Senhor enquanto a igreja vai ofertar. Eu gosto muito de jovem, irmão. Porque jovem tem que ensinar desde cedo a trabalhar para Jesus, né? Porque eles são nossos futuros missionários, é o futuro da igreja, então eles têm que estar envolvidos, né? Em todo o tempo na obra do Senhor. Vamos orar pelos dízimos e pelas ofertas? Senhor Jesus, eu quero te apresentar essa noite cada um, Senhor Jesus, que colocou no coração um propósito de ofertar e abençoar essa obra. Hoje, Deus, a oferta tem um fim muito específico. É para missões, é para cumprir o ID do Senhor, para que a tua palavra, Deus, se estabeleça na terra e venha se tornar, Pai querido, e tanto conhecida, aonde o Senhor nos direcionar. Pai, em nome de Jesus, oramos, meu Deus, pelas ofertas, que elas venham cada dia mais, Senhor, multiplicar, crescer, para que teu nome, Deus, venha a ser glorificado. Oramos, Deus, por cada ofertante, por cada pessoa, Deus, que se dispôs, Pai, a ser um contribuinte dessa obra.
Eu oro também, Pai, por aquele que hoje tem um desejo no coração e não tem nada para entregar a Ti. Porque eu creio que esse também, o Senhor pode prover mais e mais na sua vida. Para que assim tendo, também vai ser um contribuidor dessa obra. Pai, em nome de Jesus, te apresentamos todos os nossos missionários que estão a levar a Tua palavra e cumprir o Teu ID, Pai. Aquele que nós não estamos fazendo ativamente na forma de estar, mas nós estamos fazendo, Pai querido e santo, contribuindo e orando para que essa obra cresça para a glória do Teu nome. Pai, é para a glória do Teu nome. Essa igreja tem investido em missões, porque o desejo, Deus, o coração do Teu servo, do nosso pastor, é que mais almas e mais almas, Pai, possas estar preparada para encontrar contigo. Porque dói na nossa alma, Deus, cada vez que um desce. Mas padece de uma forma que nunca mais terá oportunidade de conhecer ao Senhor. E é por essa causa que nós nos levantamos como igreja, Deus, para levantar a obra missionária. Porque nós somos um pontinho, Deus, mas queremos ser mais do que isso, Pai querido e santo. Queremos ser um luzeiro, Deus. Queremos ser um ponto em cada lugar desse mundo, contribuindo para que a Tua obra venha crescer cada dia mais. Em nome de Jesus, recebe, Deus, a oferta de cada um essa noite. E te agradecemos em nome de Jesus. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor, amém? Convido a igreja a se colocar de pé para louvar o vosso Deus. Quando a noite fria cair sobre mim, naraná, e num deserto eu me encontrar, me vi cercado por egípcios e por faraó, sendo impedido de prosseguir. Eu sei que o Teu fogo cairá sobre mim. Sei que o Teu fogo cairá sobre mim e me levará em Te confiar.
Deus. Aleluias. Meus irmãos, aqui do nosso lado também tem um QR Code, tá? Departamento de Missões, é aquele maiorzinho ali da caixa. Lembrando que hoje à noite a nossa cantina também é cantina missionária. Você também está ofertando quando vai passar um momento de comunhão conosco aqui ao lado. Senhor Deus, muito obrigado pelo teu amor, pela tua graça, pela tua misericórdia. Obrigado pela vida dessa igreja, obrigado pela vida desse pastor. Abençoe, ó Deus, encha-o de sabedoria, da tua palavra, do teu Santo Espírito para guiar o teu povo no caminho que ele deve andar. Pai, louvamos ao Senhor porque temos um lugar para reunir. Louvamos ao Senhor porque o trabalho entre o povo Yanomami tem andado, ó Deus. E clamamos ao Senhor pelas almas perdidas, aqueles que ainda não conheceram o Senhor Jesus, que eles possam entender, ao ouvir a palavra que liberta, e se entregar ao servo, ao Senhor Jesus Cristo, ao nosso Cordeiro, ao nosso Leão de Judá, ó Deus, que eles possam ser transportados do império das trevas para o reino do seu Filho amado. Ó Pai, também peço para que o Senhor levante mais obreiros, ó Deus, mais missionários, dispostos a ir à grande seara do Senhor. Caso não tenha aquele que possa ir, levante pessoas para contribuir na tua obra, pessoas com coração sincero, que tenham, ó Deus, condições de ajudar a tua obra. Nós oramos assim, crendo que o Senhor está conosco, hoje e sempre, no nome de Jesus. Amém. Mais uma vez, muito obrigado à igreja. Entrego a palavra, acho que para o pastor. Estarei ali no fundo para sanar dúvidas e para passar mais instruções caso algum irmão queira se envolver conosco em missões. Meus irmãos, nós vamos agradecer a todos que estiveram aqui conosco. Quero agradecer o missionário Anderson. E aí está, que alguém tenha ouvido a mensagem que o anjo dizia para Paulo. O varão apareceu a Paulo e disse: passa a Macedônia e ajuda-nos. Não tem maior investimento na vida de uma pessoa, na nossa vida, do que investir naquilo que é eterno. Tudo que nós construirmos aqui fica. A única coisa que sobra só é nós mesmos. Por isso que a missão é essa beleza. Porque aquela oferta que você dar aqui, que vai para a missão, que vai para a obra missionária, ela transforma-se em vida. Transforma-se em vida. E você vai encontrar lá. Porque eu sempre costumo dizer, Deus é muito agradecido. Alguém chegou e disse para Jesus assim: Jesus, esse cidadão é maravilhoso, ele nos ajuda. É um homem que coopera com a gente. Ele constrói para nós aquilo que a gente não pode. E não é que Jesus ficou muito agradecido por o que aquele cidadão fez e recompensou. Ou seja, aí quando nós lemos aquela parábola, ele diz assim: o que faz a estes meus pequeninos irmãos, a mim fazem. Portanto, querido, quando nós investimos na obra missionária, quero agradecer aos irmãos pela oferta que rendemos esta noite. Graças a Deus por isto. Que nossos missionários que estão na África, na Venezuela, Porto Alegre e aqui. Imagine um jovem começar a treinar a missão aqui dentro da cidade, evangelizando, criando o hábito de falar com as pessoas. E quando você chega numa outra cultura, mas tem tanta coisa que choca. Se Deus te chamar para a missão com os Yanomami, nunca diga não.
Porque eu sempre costumo dizer que a quem Deus chama, Ele prepara. E a quem Deus prepara, Ele envia. E a quem Deus envia, Ele cuida. E a que Ele cuida, Ele exige. Então, a quem muito dá, muito se exige. Deus já te deu tanto conhecimento, está te colocando em posição extraordinária dentro do campo secular. Aí a pergunta que a gente sempre faz: será que Deus te chamou só para isso mesmo? Só foi mesmo para ganhar dinheiro? Só foi mesmo para fazer grandes empresas? E essas empresas estão investindo em quê? Faça que nem algumas empresas americanas que ficam com 10 e mandam os 90. Teve alguém que fez isso e aí não deu conta. O judeu, depois da Segunda Guerra Mundial, se aposentou e resolveu abrir um negócio para ajudar as pessoas. Um comérciozinho. E esse comércio foi aumentando e ficando grande, e ele ajudando as pessoas. E foi com uma coisa tão grande que um dia ele disse assim: mas o meu objetivo não foi causar dano nos outros. Mas o comércio dele estava tomando conta da área, praticamente toda. Era gente demais comprando. Ele disse: mas eu não fui abrir um negócio para essa finalidade. Não é para mim, é para ajudar as pessoas. E eu estou prejudicando já outras empresas. Sabe o que ele fez? Ele fechou. Vou fechar. Eu não quero prejudicar os outros. E tudo que ele ganhava, ele viava para outro canto. Mas estavam alguns comércios sendo prejudicados por aquilo. Tamanho da bênção de Deus chegando para ele. Entendeu, queridos? Então, será que Deus nos chamou só para isso mesmo? Será que eu fico pensando assim? A pessoa nasce, cresce, envelhece, morre e vai para o céu. Será que Deus chamou ele só para isso mesmo? Será que não tem alguma coisa a mais? É bom a gente analisar. Se você tem essa vocação missionária, comece a se envolver aqui na cidade. Comece a pegar metodologia. Inclusive o nosso estudo de missão está falando sobre missão urbana. Como alcançar. Isso. Eu já estou com tudo anotado, que é para justamente lançar daqui a uns dias já os projetozinhos de missão. E como chegou na hora, que fez lembrar tudo que eu estudei no passado. Mas eu convido você agora para irmos para casa. E se você quer abençoar o missionário Anderson, passe por ele, pegue na mão dele, dê uma cuspidazinha na mão dele, entendeu? Para ele não voltar com a mão para casa seca, ficar com a mão molhada. É bom isto. Aleluia. Louvado seja o Senhor. E está escrito: dá e vos será dado. Que maravilha. O mar morto só é morto porque só recebe. Nós não somos um mar morto. Nós somos para receber e transmitir. Aleluia. Louvado seja Deus. Amanhã nós temos o nosso momento de oração. Não esqueça que vamos ter um momento de oração amanhã. Missão começa a se fazer com oração. E continua, na proporção que vai fazendo, vai orando. E continuando fazendo missão e orando. E aí o apóstolo Paulo diz que essa oração é sem
cessar. Está na obra, é orando. É orando. Acostume a orar na rua. De que maneira, pastor? Dirigindo teu carro, vai dirigindo e vai orando. Vai conversando com Deus. Acostume conversar você com você mesmo. Fala com você. E aí, Zé, como é que tu está? Pastor, está legal? Comece a conversar. Isso, cientificamente, isso traz uma coisa tão importante para a nossa cabeça quando nós conversamos com nós mesmos. Quando nós conversamos sozinhos. Isso é fantástico. Ah, pastor, mas quem conversa sozinho não é quem está doido, não? Mas nós já somos há muito tempo, você não sabia? Entendeu? E tem algum crente que não é louco? A Bíblia diz que nós somos os loucos. Aleluia. Mas a Bíblia me alegra também que diz que os loucos não erram o caminho do céu, pastor Monteiro. Se é para não errar o caminho do céu, então fica doido mesmo. Entendeu? Deus abençoe, nosso muito obrigado. Missionário Anderson, que o Senhor te abençoe e te guarde e faça você voltar para o seu povo. Porque, querido, isso é uma grande verdade. É uma grande verdade. Uma vez eu conversei com uma missionária da África. Ela estava bastante doente. E eu conversei com ela. E eu disse para ela: você não quer vir embora? Não quer voltar para a sua pátria? Não quer voltar para o seu povo? Ela disse: mas pastor, mas o meu povo está lá. Eu não tenho mais povo aqui, o meu povo está lá. Lá está o meu povo, lá está a minha família. E por que eu vou deixar eles lá? Como é que eu vou morrer fora da minha família? Aquela é a minha família, é o meu povo. E está lá até hoje. Para você ter a ideia, Anderson é uma missionária que não é mais uma garota. Ela já tem 73 ou 74. Firme e forte. E eu sempre brinco com elas. Todas as malárias da África tu já pegou. E escapou de todas. Entendeu? Todo ano forma uma quantidade de obreiros para plantar a igreja na África. Para que coisa melhor do que isso? Mas ainda estou precisando de gente para o Camboja. Apesar de estar um grande avivamento no Camboja, vocês sabiam? O Camboja está passando por um grande avivamento, Camboja e Vietnã. Um grande avivamento espiritual está acontecendo no Camboja e Vietnã. Coisa maravilhosa. Que é o meu alvo ainda, é esse país. Mas no estado que está já não é mais. O negócio agora é com os quistões. Aonde não sabe quem é, muitos deles, Jesus. Vamos agradecer a Deus. E comece a orar a Deus. Você que tem boa formação, comece a orar a Deus. Você que tem filho, doe eles para a missão. Senhor, está aqui meu filho, estou entregando ele para a missão. É teu. Teve uma mulher que teve uma coragem dessa, só tinha um e esse um entregou. Com 12 anos, foi antes de 12 anos, foi lá e entregou. É seu. Está aí. E foi o homem mais poderoso. Nós falamos sempre de Davi, mas para mim o homem mais poderoso foi Samuel. Foi o único que desafiou uma nação inteira a mostrar se havia alguma falha nele. Apareceu outro? Só Jesus. Entendeu, querido? Samuel. Extraordinário esse homem. Vamos agradecer a Deus.
Não, pastor, eu não quero ser Samuel, não. Eu quero ser Jonas. Aleluia. Não tem problema não, meu filho. Se você quer ser Jonas, não tem nenhum problema. E eu estava dizendo para o Marco, ele diz assim, e procurou fugir da presença de Deus. Eu disse para o Marco, como se conseguisse. É uma perca de tempo tão grande. Queridos, que o Senhor te abençoe. Tem algum crente pentecostal por aí? Tem, né? É que eu escutei uma cadeira quebrando. Crente pentecostal é assim, quando está tudo silêncio, ele quebra uma cadeira para fazer barulho. O negócio dele é barulho. Aleluia. Benevides, pastor Monteiro. Você pastoreou lá, olha aí, Anderson. Foi pastor de Benevides. Louvado seja Deus. Meu colega, pastor Monteiro. Conheço Benevides. Estive lá várias vezes. Saiu um grupo de alunos do seminário para jogar bola lá naquele negócio. Fugido. Entendeu? Que se soubesse, o diretor soubesse quem estava jogando bola, meu Deus do céu, era expulso e fechava a escola. Obrigado, Senhor, nos leva para os nossos lares. E obrigado, Senhor, pela vida do teu servo, irmão Anderson. Pela vida da tua serva, irmã Débora. Pela vida da irmã Lúcia e pela vida do irmão Josué. Lhe agradeço, meu Pai, por esta família que o Senhor chamou para um lugar tão difícil. Mas, meu Pai Celestial, é nestes lugares que nós presenciamos o tamanho do Senhor. É nestes lugares que nós sabemos o que o Senhor é capaz. Te agradecemos por isto, Senhor Deus, que em nosso comodismo nós não vemos nada de extraordinário, mas quando o Senhor nos manda para devido lugar em que obedecemos, nós vamos desfrutar da grandeza do Senhor, vamos desfrutar do poder do Senhor, é onde o Senhor se revela e sabemos o tamanho e a capacidade do Senhor. Aí está o teu servo, Pai, com o intuito, Senhor Deus querido, dos projetos de retornar para casa. Ele usou a expressão esta noite, minha casa. Ó Pai Celestial, o meu povo. Portanto, Senhor Deus querido, o seu coração sente saudade. Apesar, meu Pai Celestial, de estar no conforto da cidade, mas se sente, Senhor Deus, aprisionado e a sua alma não desfruta de paz. Abre as portas, Senhor Deus, para que teu céu volte para as suas atividades, ao qual o Senhor escolhera e chamou e tu preparou para essa atividade. Aquele rebanho que estará ali, Senhor Deus querido, no meio daquela selva, onde ninguém conhece, não sabe o que era uma festa, não sabe, o Senhor Deus querido, o que é uma rua asfaltada, não sabe, Senhor Deus querido, de coisa nenhuma, e no entanto o Senhor valoriza tão quanto a mim e a outros. São teus, pertence a ti. Levanta e acende chama nos corações que esta noite se encontram aqui, para que possamos nossos braços alcançar aqueles que um dia o Senhor arrancará do meio daquela mata, daquela selva. Eles ascenderão ao teu encontro para a glorificação do teu santo nome, porque são teus. O Senhor disse para mim que o Senhor escolheu, e o Senhor morreu, e o Senhor chamou povo, raça, tribos e línguas e nações. Ó Deus, o Senhor tem compromisso com eles, para a glória do teu santo nome. Nós te pedimos, meu Pai, nós te adoramos e te glorificamos por isto. Faça coração se mover. Nós estamos no apagar das luzes, estamos na reta final. Ó Deus, não há mais tempo para tantos projetos vãos e fúteis, aonde, meu Pai, estamos invertindo nossas energias, nossa juventude, nossa força, naquilo que por aqui termina
e não estamos vendo o grito daqueles que estão com os braços levantados, suplicando por ajuda. Levanta, move, incomoda, ó Senhor, porque o Senhor é Deus que tira sono, o Senhor é Deus que faz o teu nome ser glorificado, de onde jamais esperávamos, o Senhor levanta, ajuda para a glória do teu nome. Te pedimos, Pai, te agradecemos e pedimos, ó, nos dê uma noite de paz, aleluia. Mas se o Senhor quiser esta noite revelar a alguém aonde vai precisar dele, tira o sono ou dar uma visão. Pai amado e santo, te pedimos, te agradecemos tudo isto em o nome de Jesus. O amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com a igreja do Senhor, agora e sempre. E habitarei. Segura essa oração de Davi, do salmista Davi. Habitar para todo sempre na casa do Senhor. Tenha uma boa semana. O Senhor vos conserve em saúde e em paz.